é algo novo que a gente está falando. Como médico, a atitude é muito subjetiva às vezes, né? E aí existem algumas coisas de realidade local que vocês devem levar em consideração, né? Olha só, Mesquita recebe o primeiro polo exclusivo da Baixada Fluminense para atendimento de pessoas com sintomas da Covid-19. Pelo menos 49 casos suspeitos da doença já foram diagnosticados na unidade. Matheus Coelzer conta pra gente. Rodou. O polo de atendimento exclusivo para a Covid-19 começou a funcionar em Mesquita, na Baixada Fluminense. O espaço, localizado no bairro Santa Terezinha, está pronto para receber pacientes com sintomas do novo coronavírus, para diagnóstico e encaminhamento ao tratamento adequado. O funcionamento é diário, das 8 horas da manhã até as 8 da noite. Todo esse espaço aqui tem a capacidade de receber 200 pacientes todos os dias. Depois da triagem, eles recebem 2 fitas. Se o paciente receber a fita amarela, quer dizer que ele está com febre, aí ele vai ser imediatamente encaminhado para um médico. Se ele receber essa fita verde, quer dizer que ele não está com febre, e aí o atendimento vai ser encaminhado para a equipe de enfermagem. Chegando aqui nesse paciente, ele passa ali na frente por uma triagem, por uma classificação de risco pela equipe de enfermagem, que vai avaliar se ele tem febre ou se ele não tem febre, e avaliar ali a questão dos sintomas. Depois ele vai ser classificado para essas 2 recepções, que a gente tem uma classificação, uma recepção para pacientes com febre e uma recepção para pacientes sem febre. Por enquanto, os testes para o novo coronavírus são realizados em casos mais graves. Os pacientes que apresentam os sintomas de forma leve, esses pacientes são acompanhados pelo polo, a equipe de vigilância epidemiológica vai fazer um monitoramento e ele vai ser tratado em casa, no seu domicílio, tá certo? O Ministério, por questões de não ter o teste para toda a população, ele priorizou os testes para o estado mais grave dos sintomas. O polo de atendimento já diagnosticou até o momento 49 casos suspeitos da doença. O movimento aqui está aumentando gradativamente. Ontem atendemos em torno de quase 50 pessoas. 3 casos a gente foi considerado como caso já grave, que a gente pudesse ter uma emergência de pudesse atender. A gente indicou que a UPA fizesse o acompanhamento e depois eles devem pedir para fazer teste. A gente, através da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica nossa, a gente vai acompanhar o resultado. São 10 profissionais preparados para receber estas pessoas em toda a rede municipal. Neste polo, os esforços são unicamente para auxiliar quem apresenta sintomas e precisa de um diagnóstico clínico. Tudo aqui foi planejado especificamente para isso. Aqui é um polo que fica aberto para atender todos os mesquitenses. A gente diagnostica, medica, manda para casa, acompanha. E a gente tem por trás um setor de vigilância epidemiológica que liga diariamente para os pacientes para saber se ele está apresentado melhora no quadro clínico. Então liga para saber se a febre diminuiu, cessou a febre, para ver se a dor no corpo, se a tosse, e aí dá orientações. Se tiver uma piora, nós orientamos a procurar o UPA. Se ele tiver uma melhora, a gente orienta a procurar a unidade de saúde mais próxima e tratar os sintomas. É isso tudo muito bem explicado, que é todo mundo com medo de estar espirrando, já começa a dar um desespero. Matheus Coelzer está lá no local e explica pra gente como que tá a movimentação, Matheus. As pessoas já conseguiram entender aí na localidade como vai funcionar essa explicação que foi dada na reportagem? Boa tarde para você, Isabelle. Muito boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo aqui no SBT Rio. Olha, diferente de outras cidades que nós percorremos ao longo da semana, aqui em Mesquita a situação ela está um pouco mais tranquila. Esse espaço, de fato, tem atendido exclusivamente as pessoas com suspeita do caso do coronavírus, do novo coronavírus, e a gente percebe uma movimentação até o momento tranquila. Mas muitas pessoas já passaram aqui. Eu vou conversar agora com o prefeito da cidade, que organizou essa ideia inovadora aqui na região. Boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo ao SBT Rio. Como está acontecendo esses atendimentos aqui? A gente acabou de ver na reportagem, as pessoas que estão vindo aqui, de fato, estão vindo para desopilar também os locais onde há grande aglomeração, como hospitais, que é o que é preconizado das pessoas deixarem de ir nesse momento. Boa tarde. Boa tarde. Bem, na verdade, eles começam a vir aqui, mas todas as nossas unidades de saúde estão abertas. As nossas clínicas da família continuam funcionando, atendendo principalmente os pacientes crônicos. Nós já viemos tomando conta, já vendo isso tudo que está acontecendo no mundo, o nosso gabinete de crise formado pelos nossos agentes de saúde, o pessoal da nossa área de saúde. E a gente, como tem um convênio com a Fiocruz, a gente resolveu sentar e abrimos esse espaço que é diagnosticado de uma forma bem mais rápida e acompanhar aqueles que apresentarem o problema dos sintomas, os sintomas do corona.
Prefeito, boa tarde, muito obrigada por estar ao vivo aqui com a gente. E esse daí é um espaço em que a gente tem que pedir para as pessoas usarem de forma consciente também, porque a gente está à beira de uma histeria coletiva, não pode ser assim também. Não pode achar que, eu tô ótima, mas pelo sim ou pelo não eu vou lá ver um médico. Aí você vai num local como esse, você se expõe não só ao coronavírus, como tem as outras doenças que continuam acontecendo, né, prefeito? Elas não pararam e falaram, opa, vamos deixar só o corona agir nesse inverno, nesse período. Não, as outras continuam. Então é importante as pessoas utilizarem o serviço com consciência, né? Não tenha dúvida, Isabela. Por isso a gente está mantendo as nossas unidades da Clínica da Família aberta, a nossa entrega também de material de farmácia na casa também daqueles que sofrem de hiperdia, que tem o problema de receber diabetes, a gente entrega em casa, a vida aqui continua normal. Mas o importante é que as unidades estão abertas, tirando as dúvidas, atendendo normalmente aqueles que têm qualquer tipo de doença, principalmente as crônicas, que é uma atribuição do município, e que as pessoas possam fazer de forma paciente, com calma, que a gente tem condição de atender, diagnosticar, medicar, mandar para casa, que a nossa vigilância acompanha isso e a gente começa a saber se realmente a pessoa tem um problema já grave, a gente testa a pessoa e depois manda para a referência do Estado. Olha, gente, eu tô aqui com 2 médicos, prefeito, eu acho isso muito importante, por quê? Eu vou falar para vocês aqui, como eu sou leiga, vocês são técnicos, são médicos, e a gente que é leigo, a gente fica pensando assim, caraca, quantas vezes eu já espirrei na vida, quantas vezes estão botando o microfone aqui, eu espirrei sem querer, a gente pediu desculpa, agora espirrou, você já parece que é um troço, assim, tá todo mundo de perto, começa todo mundo desespero, e se tiver uma unidade, você espirrou, você quer ir na unidade. Tem que pensar, e são critérios que a gente tem que entender. O que a gente deve se preocupar e como, para o psicológico não achar que eu tô já com corona, chegar e falar, Edmilson, me interna, eu quero ser internada, entendeu? Tem que ter, a gente também tem que ter essa noção. É claro, sim, é muito improvável que uma infecção dessa ocorra sem febre alguma. A febre é um indicativo, mas não é um indicativo de gravidade. O que indica gravidade nessa infecção e qualquer outra infecção respiratória, a princípio seria a falta de ar, porque traduz o comprometimento pulmonar, a pneumonia, que pode realmente ser grave nesses casos. Acho que a pessoa tem que desencanar, tem que ler livros, fazer alguma atividade física dentro de casa, procurar se distrair e ter esse isolamento social que é fundamental. Eu estava pensando em relação à Rocinha, 100 mil habitantes. Se você considerar que essa doença é muito contagiosa, você pode ter 20% dessas pessoas tendo uma doença de maior gravidade e 5% internando. 5% de 100 mil são 5 mil pessoas. Meu Deus. Né? E que podem evoluir mal. Então, assim, por mais que você tenha uma estrutura, nenhum lugar do mundo vai ter uma estrutura para internar de um dia para o outro 5 mil pessoas. Você vê que o prefeito falou que abriu 200 leitos no Rio Centro, no outro 100, 150. Você vai somar tudo isso, não vai dar 5 mil de imediato. Meu Deus do céu. Então é por isso que tem que tomar muito cuidado. E por isso a importância, como o prefeito lá de Mesquita mostrou, e eu acho que deve servir de exemplo, de ter esses polos grandes. Sim. Olha a imagem, polo grande, e que as pessoas não... você consegue ver ambulância. Amplo, né? Amplo demais. É bom de se olhar, de se ver, todo mundo ali orientando. É importante que isso sirva de exemplo. A gente fala de Rocinha, de Alemão, mas na Baixada que também tem uma concentração de gente gigante com o IDH baixo, né? Não, importantíssimo. Importantíssimo que ações como essas pudessem ser implementadas em todo o Rio, em todas as cidades do Brasil, né? Na verdade, porque isso é uma fonte de informação, a pessoa chega lá, ela é bem orientada, bem encaminhada, bem direcionada. Né? Tranquilizada. Isso seria o ideal que fosse para todo mundo, não só ali, né? A diferença de 2010, talvez ele não fosse nascido ainda, tô brincando. 2010 na H1N1. Havia um lugar que distribuía todo o remédio antiviral, que era os servidores de Estado. Centralizado. Absurdo isso. Absurdo. Você vê que hoje, em 10 anos, a gente evoluiu. Tem polos, o prefeito Jorge Miranda eu conheço, é uma pessoa muito dedicada. O técnico que falou, o Tiago, eu fui da banca dele, de mestrado dele, é uma pessoa muito dedicada. Então eu fico muito feliz de ver esse entendimento, essa clareza, essa objetividade. Do engajamento dos municípios também, né? Bem diferente de 10 anos atrás. Então eu vejo isso. Fico feliz, triste pelo Covid, mas fico feliz com a reação de muitas prefeituras. E das firmezas dos prefeitos, dos governos, né? É isso aí. Ô prefeito, muito obrigada pela participação. Só uma última pergunta. Você está em contato com os outros prefeitos da Baixada para tentar replicar de alguma forma essas ideias em conjunto aí, já que todo mundo é muito próximo?
Bem, na verdade, Isabelle, a gente começou aqui ontem, não deu tempo, porque a gente conjuga aqui, conversa muito com a Fiocruz, como eu digo, que tem a nossa responsabilidade de gestão da nossa atenção básica. Eu vou estar conversando com o Rogério, com o Farid, isso, para a gente começar a distribuir, já que eu atendi já 5 pessoas já de fora aqui do município. Também eu queria deixar uma fala que a partir de amanhã vocês poderão acompanhar no portal de transparência tudo a respeito do coronavírus, dos nossos casos, dos nossos diagnósticos, aqueles que foram testados negativos, que é o nosso aqui, 4 nossos foram testados negativos, somente 2 estamos esperando resultados, está tudo lá, você pode conferir no nosso portal de transparência e depois da manhã também a gente vai estar lançando aqui uma forma de comunicação da população via videoconferência com o médico que possa estar esclarecendo as suas dúvidas, junto com a nossa vigilância epidemiológica, para acompanhar esses casos que possam ligar de telefone, tirar suas dúvidas e também já começar a fazer essa triagem de casa. Para manter também a família em casa, o distanciamento social. Obrigada, prefeito. Parabéns pela atitude. Que se replique e a gente mostre aqui. Muito bacana esse trabalho. Valeu, Mateuzinho. Só não entendi por que Edmilson Migovski falou que César tinha nascido em 2010 e eu tinha. Você não me cita nesse caso. Ô, meu pai, simbora, meu povo. Meio de 28. A Prefeitura do Rio